Eu acho bem bacana, assim, na Solute, que a gente tem acesso às pessoas. De empresas que eu vi anteriormente, né? Às vezes você não tinha acesso a um diretor, acesso ao dono da empresa, não tinha acesso a... Tinha medo de falar com o seu gestor e a Solute a gente tem acesso a todo mundo. A gente não tem medo de falar, de conversar, de trazer ideias. Às vezes falar assim, olha, e justamente é por esse espírito que o RH também traz para nós. Não tenha medo de mostrar suas ideias, assim, quando a gente é contratado. Se você está incomodado com alguma coisa, fala, que às vezes aquela coisa que você está incomodado vai ser uma coisa que a gente vai trazer de inovação para a empresa. Então, eu acho que a trajetória da Solute é se construída muito em pessoas. Falando em pessoas, como é que fazemos, Bruna, para atingir essa excelência nessa atividade? Como a gente faz para lidar com pessoas? Dê algumas dicas para os empreendedores. Eu acho que lidar com pessoas não tem uma receita de bolo. Seria um sonho se tivesse, seria muito mais fácil pra gente. Tem uma receitinha, todo mundo pega a sua e a gente vai compartilhando a receita. Lidar com pessoas é complexo. Então, se eu falar pra você que, olha, nessa determinada situação, age sempre, eu vou estar te induzindo a um comportamento equivocado. Porque vai depender muito do contexto, do perfil da pessoa. Então, para lidar com pessoas, não tem receita de bolo. Então, eu acho que um ponto importante, conhecer a equipe de trabalho. Então, eu conhecer a minha equipe, conhecer a equipe da empresa, e isso se torna um grande desafio quando a gente vai crescendo em número de pessoas, porque eu gosto sempre de pensar que uma empresa sem pessoas é um CNPJ. Uma organização é uma empresa com pessoas. Então, o CNPJ ali a gente dá para fazer muitas coisas, emitir nota, dá para fazer algumas coisas, mas não tem essa característica, essa marca, aquilo que a gente tem como cultura, como força. Isso quem dá esse tom, querendo ou não, são as pessoas. A gente fala muito isso dentro da própria Solute, né? Quando as pessoas entram, a gente fala, olha, não adianta a gente ter tecnologia de ponta, não adianta a gente ter processos muito bem estabelecidos se a gente não tiver as pessoas que representem. A Caísa falou isso muito, né? Então, é sempre incentivar, conhecendo essas pessoas, incentivar para que elas entendam que a gente pode fazer a diferença com o cliente. E eu sempre falo, aí não adianta a gente ter pessoas extraordinárias, tecnologia extraordinária, se a gente não tiver o cliente satisfeito. Então, são coisas imprescindíveis. Então, trabalhar esses pontos, o foco, né, no cliente dentro da nossa cultura organizacional, investir para que as pessoas se desenvolvam e sejam capazes de transformar os desafios que a gente não tem no dia a dia em soluções para a empresa. Isso vai fazendo com que a gente consiga ter pessoas preparadas para os próximos desafios, para os próximos passos da organização, que eu acho que toda empresa pensa em crescer.